Então, quando a gente pensa na cidade, a gente pensa imediatamente do ponto de vista da geografia, portanto, do ponto de vista da cidade, da dimensão espacial da cidade, que a cidade é uma prática, e ela é uma prática socioespacial. Com isso, o que a gente diz é que a cidade é o lugar da realização da vida. A cidade é fundamentalmente uso, não é? Então, significa dizer que a vida se refere ou se realiza como um uso. E o homem habita o espaço e usa esse espaço através do corpo. Não é? O corpo é a materialidade do indivíduo, não é? E é através do corpo que o indivíduo se apropria dos lugares da vida. A cidade, principalmente nós estamos em São Paulo, a grande metrópole, ela se reproduz cada vez mais, eliminando os lugares do uso, eliminando os lugares do encontro entre as pessoas, não é? Então a cidade de São Paulo é cada vez mais os espaços das vias expressas, semi-expressas, ela é cada vez mais um espaço de circulação e nesta dimensão ela é cada vez menos um espaço para o uso. Corpo, ele é subtraído, a cidade subtrai o corpo, não é? Então, porque subtrai o uso, não é? Então, o que a gente vê é uma cidade muito vazia, no sentido de possibilidades de apropriação do corpo, não é? Então, o que a gente percebe é que cada vez mais, andando pela cidade, você tem ou as grandes áreas de grande concentração, que é o centro, as áreas de comércio, as áreas onde tem centralidade, mas é sempre um ir e vir, é sempre o espaço como passagem. É muito pouco o espaço como lugar do estar, não é? Porque o lugar do estar é o lugar de se encontrar com o outro. A Avenida Paulista, ela é o lugar do fluxo, ela tem uma centralidade simbólica, mas é uma centralidade simbólica que hoje em dia começa a ter muitas normas. Então, como tem lá muito hospital, então não pode ter manifestação. Mas as pessoas se manifestam na Paulista, não é? Então, é muito interessante perceber como nos dias de fluxo normal, no dia a dia da vida da cidade, a Avenida Paulista é lugar desse fluxo, não é? Mas é interessante ver como isso se subverte, não é? Como ela deixa de ser lugar do fluxo e do automóvel quando o corpo ganha rua. De um lado a cidade se produz como expulsando as pessoas, de um lado a cidade se produz como vias expressas, não é? A modernidade aparece nessa dimensão, é mais moderno o espaço onde os edifícios são de vidro, onde os espaços são inóspitos, os espaços não são verdes, onde os espaços são de... Essa modernidade tira o verde, tira o banco, tira as possibilidades das pessoas se reunirem, né? Então, de um lado, nós temos esta tendência. E, de outro lado, nós temos o cidadão que se insurge contra essa tendência. Então, esse uso da cidade passa a ser muito contraditório. Nos espaços cada vez mais normatizados, nos espaços... Nós vivemos hoje um processo do espaço público ser o outro contrário do privado. É o espaço da violência, é o espaço do medo, não é? Ao mesmo tempo que é o espaço da norma, não é? Cada vez mais os espaços estão cada vez mais funcionalizados, cada um para uma função específica, todos eles muito esvaziados da vida. O ser humano, ele não é só passividade, não é? Então ele busca N formas de se apropriar da cidade, não é? E de usar essa cidade. O espaço onde eu ando, o espaço onde eu me encontro, os lugares, não é, que vão marcando a vida cotidiana. Então, os referenciais urbanos são todos eles produtos desta atividade prática. Nesse sentido, é que se constrói a identidade do indivíduo com o lugar. Como diz o Walter Benjamin, habitar é deixar rastros, porque nós vivemos em espaços onde os referenciais não são mais os referenciais produzidos por nós, com a nossa vida, não é? Mas eles são dados para a gente, eles vêm de fora, não é? São impostos, né, de uma certa... Eles são impostos. E aí eles se realizam na contramão, na contradição, quando as pessoas resolvem produzir a outra coisa, não é? E é neste momento que a cidade ganha vida.